Sejam bem-vindos, boa noite, meu querido amigo. Nós estamos aqui no TikvaCast, que nos oportuniza nesse momento para podermos discutir aquilo que é concernente esses dias, a mensagem de Jesus Cristo que precisa ser perpetuada aos corações dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para todo aquele que ouve e crê nessas palavras que são transformadoras. Quero te dar boas-vindas e eu estou aqui também para dar boas-vindas, como me sinto em casa aqui nesse lugar, aos meus amigos Luffy e Wesley. Obrigado por estarem aqui comigo. Na verdade, nós estamos numa mesa que nós sempre nos assentamos de discutir realmente o que o Senhor tem compartilhado no nosso coração, e estar aqui com vocês para poder falar de um assunto que é extremamente importante para esses dias. É uma honra para mim, e eu falo isso não somente porque nós estamos aqui agora no Tikva, mas vocês sabem isso porque a gente comunga dessa realidade no dia a dia. Sejam bem-vindos, Luffy. Obrigado, velho. Pra mim, a honra é poder estar aqui com vocês, né? Amigos queridos que a gente já caminhou e caminha até hoje por muito tempo, partilhando daquilo que o Senhor tem feito e do que Ele ainda vai fazer. Eu lembro que a gente sempre falava, né? De um dia ter uma oportunidade de falar isso para um público maior, daquilo que a gente sempre... aquilo que Deus e Jesus estavam fazendo no nosso meio, daquilo que a gente sonhava para a nossa geração, do fogo que sempre alcançou o nosso coração, a chama que nós sempre tínhamos, né? E hoje estamos aqui, é uma honra, viu? Estar aqui com você, Gustavo e Luffy, meus amigos como eu dizia sempre, de oração, né? E é uma alegria muito grande, Luffy. E o que norteou, inclusive, esse nosso bate-papo aqui? A gente vem compartilhando não somente de agora, mas durante toda a nossa trajetória nós vimos muitas pessoas abandonando o Evangelho, abandonando a Jesus Cristo. E isso realmente nos deixa um pouco confusos e nos deixa também com um ponto de atenção no nosso espírito, no nosso coração. O que pode acontecer para que as pessoas compreendam verdadeiramente esse Jesus que nos alcançou? E para a glória de Deus, a gente, inclusive, né, Luffy, o Wesley chegou depois, mas já temos aí uma quantidade de anos aí bem considerável também nessa caminhada. Mas permanecer parte muito da revelação que nós tivemos de Jesus Cristo, né? E nós queremos falar para vocês, meus amigos, a necessidade de permanecer em Deus, né? A necessidade de continuar em Deus. Luffy, fala um pouquinho pra gente, por favor, o que parte do seu coração relacionado a esse tema e o que você pensa a respeito disso. Eu penso que permanecer hoje é um desafio, né? Inclusive, você falando de permanecer e agora, eu lembrei daquele texto de João 15, quando Jesus estava dando suas últimas instruções para os seus discípulos. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E um tempo como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas elas são muito inconstantes, onde as pessoas são muito imediatistas, permanecer, não só em Deus, mas permanecer em qualquer coisa hoje, é um desafio. E eu penso que, como você mesmo disse, a perseverança ela parte da revelação que a gente tem a respeito de quem é Deus e quem somos em Deus. Ou seja, a partir do momento que eu descubro quem eu sou em Deus, a minha identidade em Cristo, como também a revelação de quem Deus é e o que Ele precisa ser na minha vida, isso vai me levar a perseverar. Porque na caminhada cristã, Gustavo, a gente tem a caminhada que tem altos e baixos, né? Não é um caminho reto. Tem desvios, tem ladeiras, tem descidas. E se a gente não se apoiar na revelação que nós temos de quem é Jesus, e se a gente não se apoiar na nossa identidade de quem somos nele, nós não vamos permanecer. Jesus disse assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão frutificar. E frutificar é crescer, desenvolver. O desenvolvimento vem a partir do momento que eu decido permanecer em Jesus. Porque a perseverança, ela é uma decisão. E você que está nos assistindo precisa entender isso. A perseverança, ela é uma decisão.
Você precisa decidir perseverar. Então, quando você decide perseverar a partir da revelação de quem é Deus e de quem você é nele, tudo muda. A sua caminhada com Deus muda. A sua visão a respeito da vida muda. A sua visão a respeito das pessoas muda. Tudo muda. E tudo, hoje a gente parte da questão de... Você já parou para pensar que tudo na nossa vida é disciplina? No trabalho, exercício físico, na ingestão de água, na ingestão de alimentos saudáveis, na vida com Deus, na vida cotidiana, na vida social, na vida relacional, na vida familiar. Verdade. Tudo norteia a gente nessa condição de disciplina. Wesley, faça suas considerações iniciais. Luffy disse algo bem interessante sobre decidir. A gente todos os dias precisa decidir permanecer. Se nós olharmos a história, Gustavo, Luffy, a gente sabe que no dia do Pentecostes, quando Jesus ali ascendeu ao céu, antes do Pentecostes, né, para ser mais específico, ele falava para uma plateia de 500 irmãos que estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo, né, do Consolador. Eu preciso subir para ele descer. E Pedro vai relatar que só haviam 120 irmãos. Então a ideia de permanecer, ela já vem sendo um percalço do homem há um bom tempo. Só que nessa geração, essa questão, esse ponto, esse problema, ele tomou proporções muito maiores e complexas. E quando eu decido, quando eu não tenho as disciplinas espirituais que eu preciso ter, né, para receber aquilo que Deus estabeleceu para mim, eu vou sentir uma série de faltas, até mesmo na minha vida espiritual e na caminhada com Deus. Nós costumamos a dizer bastante isso: aquilo que eu não tenho, eu não consegui, eu ataco. E por que essa geração ela está tão pobre daquilo que foi dado de presente para nós? Porque, veja, a gente tem uma resistência muito grande da palavra sacrifício. Mas a palavra sacrifício está lá na Bíblia. A gente não pode simplesmente apagá-la. Não estou falando aqui de salvação, porque a salvação foi nos dada, um presente que nós não merecíamos, mas foi nos dada. Mas existem coisas que eu preciso sacrificar. Existem coisas que eu preciso cavar mais. Eu preciso me disciplinar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso permanecer ali. E eu lembro nós conversávamos sobre dons espirituais e uma jovem me trouxe, né, esse exemplo. Olha, você falou, né, sobre determinado dom e eu não recebi, eu busquei por um bom tempo e eu não recebi, eu fiquei muito triste. E eu comecei só a ouvi-la, né? Ponta ali, fiquei triste, não recebi. Quando eu ouço agora sobre isso, eu acabo que me entristecendo mais. Então eu fiz algumas perguntas. Vamos lá, até quando você buscou? Você buscou, foi uma semana. E nessa uma semana, quais eram as disciplinas que você tinha com Jesus para estar buscando esse presente com ele, né? Esse relacionamento mais profundo com ele. 15 minutos em torno disso aí por dia. Era a média, né? Ela me citou essa média. Eu falei, você acha que simplesmente você vai conseguir ter uma amizade com alguém aqui da juventude, você se doando 15 minutos, sendo que a pessoa já te doou e te deu tudo o que ela tinha de melhor, e simplesmente a tua retribuição é 15 minutos? Você acha que a balança aí não está um pouco desleal, não? E aí, naquilo ali, eu queria causá-la de que ela precisava entender que ela precisava se doar mais, se colocar mais, decidir aquilo que Luffy disse, decidir a buscar, a receber aquilo que estava já no mundo espiritual entregue para ela. Então, hoje, a nossa dificuldade é ensinar aos jovens que eles precisam ter disciplinas, as mesmas disciplinas que você utilizou para passar no vestibular. Nós precisamos ter uma disciplina, não é isso? Para ter uma saúde. Fazer essa equiparação, né? Por que nós, para fazermos um concurso, a gente geralmente se afasta até da igreja? Eu vou marcar um dia aqui para ir para a igreja,
Eu marco que eu vou só no domingo, porque durante segunda a sábado eu vou estudar. Ao menos 8 horas por dia. E alguns estudiosos já estão questionando isso, essa ideia de 8 horas, né? Mas não vem ao caso agora. Mas por que nós não fazemos isso, Gustavo e Luffy, no reino de Deus? Por que a gente não pode, sabe, se desgastar e entregar a nossa vida? Aqui eu não estou chamando ou convidando um jovem para viver em uma bolha. Eu estou falando sobre Jesus. Eu não estou falando de igreja, estou falando sobre Jesus, amá-lo, sabe, Gustavo? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, sabe? De todo o seu amor. De a ponto de dizer assim, que nem Paulo. Eu tenho tudo isso aí, mas eu o conheci e tudo é secundário. Velho. Considero tudo como esteja. E pense o nível de revelação que essas pessoas não tiverem. Estava até falando com o Wesley antes da gente chegar aqui, que o que realmente levou os discípulos, né, a serem entregues até a morte, né? Depois do caminho de Emaús, onde Jesus se revela a eles estavam meio que procurando o segundo plano, né? O plano B, né? Aí Jesus se revela, eles, além de ter ouvido a Jesus, mas mesmo assim, antes disso acontecer, com muita incredulidade, que Jesus chega a falar, né? Até quando eu estarei com vocês? Jesus ressurge, mas depois se revela, e essa revelação traz a revelação verdadeira, a revelação Cara, real. essa semana a gente estava orando em prol do Consagra, né, Wes? Que a gente ficou assim, mais ou menos uns 5 dias em oração, e o Espírito Santo me levou a pensar sobre algo que eu não havia pensado ainda. Eu comecei a orar, acho que foi na terça ou na quarta-feira, com os irmãos aqui, e eu comecei a pensar assim, nossa, tem um momento que a gente não tem mais palavras, né? O nosso repertório de palavras, quando a gente está orando, ele acaba. E eu falei, meu Deus, mas essa é a parte mais difícil, é quando a gente não tem mais o que dizer. E aí, Deus me fez pensar da seguinte forma, a oração não é sobre o quanto você tem que falar, mas é a capacidade que você tem de permanecer até quando você não tem mais nada para dizer. E eu falei, nossa, então por que permanecer, mesmo sem falar, diante de Deus é tão difícil? Porque a nossa mente não foi disciplinada e treinada para isso. O nosso coração também não foi. Observe que se você ficar em silêncio por alguns minutos, nesse tempo de hoje que nós estamos vivendo, a nossa mente começa a divagar. Você começa a pensar no problema que você tem que resolver amanhã, você começa a pensar no negócio que você tem que limpar, que você deixou em casa, na louça que está em cima da pia. Você começa a pensar em diversas coisas, porque nós não desenvolvemos, assim como os antigos desenvolveram, essa capacidade de estar consigo mesmo e com Deus em contemplação. É insuficiente nisso, né, Luffy? É o selado que o salmista traz. Né? Exato, a pausa. Porque quando Davi fala sela, ou selar, como se diz, ele está falando dessa pausa. Esse momento onde eu paro para contemplar Deus. Onde eu paro para estar diante de Deus. E eu digo para vocês, meus amigos, vocês que estão nos escutando também, quando nós entendemos essa capacidade de permanecer em Deus, mesmo falando o silêncio, quando a percepção de Cristo ela se torna algo que vai caminhando com a gente no dia a dia, em todas as instâncias, cara, você consegue ver Deus em tudo. Você consegue ver Deus em tudo. Até nos seus problemas, você consegue ver Deus. Você diz, rapaz, Deus está aqui. É uma loucura. Então, assim, eu pensei sobre isso essa semana e eu disse, nossa, Senhor, eu preciso disciplinar a minha mente e o meu coração, para que eles também aprendam a permanecer contigo. Porque a oração é espírito, alma e corpo. Tem gente que está ali falando, mas é só a fala, a mente dele está em outro lugar. E quantas vezes nós que trabalhamos com jovens, a gente vê a dispersão do jovem de permanecer na presença de Deus. Às vezes ele está ali no culto, é só o corpo, mas a mente está em outro lugar. O coração está em outro lugar. E viver o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é isso. É você aprender a deixar tudo que é secundário de lado. E você
se concentrar na única coisa que é mais importante, é conhecer a Cristo, experimentar o poder da ressurreição e participar da sua vida, se tornando um com Ele. Então, quando a pessoa entende o que é isso, ela vai entender o que o catecismo de Westminster diz, que o fim da criação do homem é conhecer a Deus e gozar dele eternamente. Vocês lembram que a gente teve um período, né, de só nós orávamos, né? Sim, a gente marcava, não importava o lugar, né? E era impressionante como a gente tinha a mesma fala. A gente está aqui, mas o nosso sonho é amar o Senhor de uma forma tão profunda que mesmo com 50, se nós estivermos vivos, né, casados, mesmo com 60, nós tivéssemos essa mesma paixão. A gente sempre disse isso. Eu mantenho essa mesma frase, Gustavo. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma esposa que só Jesus poderia ter me dado. Mas eles não poderão me dar aquilo que Jesus pode me dar. E no dia que acabar as lágrimas, ao falar de Jesus, para mim acabou a vida, velho. Eu repito, né, até para quem está nos assistindo, essa conversa a gente sempre tinha, né, nós três. Uhum. Que nós queríamos chegar na nossa velhice e falar de Jesus chorando. Até mesmo agendar lugares com netos, ou se Jesus não vier antes, a gente falar com ele com a mesma paixão. Porque, Gustavo, eu estava lendo a carta, o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Eles estavam indo para a igreja. Eles resistiram à perseguição implacável do Império Romano. Nisso, né? Mas eles perderam uma coisa, Gustavo. A paixão, de olhar com vislumbre, de fazer as coisas automáticas, de não chorar mais diante dele, de esperá-lo com a expectativa que só ele pode gerar. E eu digo para você, jovem, que está nos assistindo, hoje é 2 de abril, eu digo para você, não busque nada, não busque nada de Jesus. Busque apenas o amor por ele. Se você está aí assistindo, busque amá-lo de toda a sua força. As demais coisas, eu te prometo, eu posso te dizer com princípios bíblicos aqui, as demais coisas serão acrescentadas. Quando tua alma, o teu coração anseiar pelo teu Senhor, quando você descobrir a palavra que Jesus é Senhor, ele é Salvador também, mas ele é o nosso Senhor. Quando o seu coração estiver em chamas por Jesus, quando você não tiver mais plano B, sabe qual é o plano B? É quando não der, não vai dar, talvez se não der certo aqui, eu vou sair da igreja. Enquanto você tiver esse plano B aí, você não vai conhecê-lo por inteiro. Porque aqueles que conheceram Jesus de fato, aqueles que se encontraram com ele, cara, isso acabou. Isso, sabe, você não tem mais para onde ir. Você só quer andar com ele. E aí eu fiz o que Luffy disse, você vai ver ele em todos os aspectos, no seu trabalho, numa fila de um banco. Você vai vê-lo dormindo, você vai vê-lo no seu sonho, você vai vê-lo, sabe, no cotidiano, você vai vê-lo cuidando de pessoas, lavando os pés da igreja, você vai vê-lo fazendo coisas até mesmo que você não queira. No seu trabalho, você vai vê-lo em tudo. Porque Jesus vai ser o tudo, né? Jesus vai ser o seu Senhor. Então, experimente isso. Aqui eu te deixo esse conselho, experimente conhecer Jesus. É o desejo do coração dele, é conhecê-lo. Está lá em João 17. Jesus quer se tornar conhecido para nós, para essa geração. E a minha oração, Gustavo e Luffy, é que ele não faça na próxima geração. Faça nessa, Senhor. Faça nessa. Levanta aí jovens, levanta meninos, levanta meninas que tenham uma paixão
avassaladora e que permaneça contigo, Senhor. É isso que eu desejo para nós. Que não troquem isso por nada. E eu tenho um amigo, agora eu quero ir até além com vocês, né? Porque a gente fala de pessoas que estão conhecendo. E eu quero falar de pessoas que conhecem a Deus. Eu digo assim, que conhecem, que tiveram experiências que marcaram as suas vidas, mas talvez, eu não sei o motivo, não tenho um diagnóstico para isso, né? Não sei se infelizmente ou felizmente, mas pessoas que abandonaram literalmente a fé, né? Eu sei que as escrituras vão falar sobre a questão dos últimos dias, mas eu sempre tenho uma esperança no meu coração para aqueles que ainda têm vida, porque enquanto a vida é esperança, sobre voltar os seus olhos ao Senhor e não negociar o seu propósito de vida em Deus. Talvez optaram por um outro propósito, por esse plano B, e tipo assim, decidiram a viver o plano B. Eu não vou ser plenamente feliz, porque eu não vou viver o propósito que Deus tem para mim, e talvez até tenha tido a revelação de Deus, mas escolheram, optaram em seu coração e falar assim, eu vou escolher o plano B, porque me dá mais conforto, Segurança. me dá mais segurança, né? Talvez começou a olhar para as dificuldades encontradas dentro do corpo eclesiástico, né? Do seu ministério, talvez os olhares não tão legais para si mesmo a respeito daquilo que estava desenvolvendo dentro da igreja. Vocês conseguem me entender? E começaram a... Uma das grandes decepções que eu converso com muita gente por aí é que muitos, quando entram na igreja, quando se convertem, depois de um determinado tempo, a pessoa diz assim, depois eu descobri que, sabe, crente é hipócrita, é isso, é aquilo. Mas a verdade é que houve uma desconstrução na mente daquela pessoa, porque ela acha que todo mundo que está ali, ela está num lugar onde tem seres angelicais, que está todo mundo santo, eternamente santificado, que só falta ter duas asinhas e voar. É porque o senso comum natural é que a pessoa, antes de chegar, já entende que é assim. É verdade. Sofisma, né? Então, assim, quando ela percebe que aquele lugar é um lugar, a igreja é um lugar de pessoas, de seres humanos, pecadores ainda no corpo, e que estão buscando a santificação progressiva em Deus, ela se frustra. Porque ela descobre que aquela pessoa que às vezes está ali pregando no púlpito uma mensagem e que traz aquela graça de Deus que é liberada através daquela pessoa, ela não entende que aquela pessoa que está ali na frente é um ser humano que nem ela. Que chora, que ri, que tem problema, que tem dias ruins, que tem dificuldade. Então, assim... Eu só até, eu não sei se isso seria uma ironia, mas às vezes algumas pessoas falam para mim assim, porque vocês são tudo hipócritas. Eu digo, é verdade, tem lugar para mais um, né? Por quê? Porque no final das contas, todos nós somos, todos nós precisamos de Deus. E uma vez eu falei para um amigo isso, eu falei, eu não estou no corpo de Cristo porque eu sou perfeito, eu estou no corpo de Cristo porque eu preciso de Deus, cara. Da mesma maneira que você também precisa de Deus. E se a gente não entender isso, se a gente ficar buscando um lugar perfeito para estar, e esse é o problema de muitos, se você ficar buscando um lugar perfeito para estar, você não vai estar em lugar nenhum, porque não existe um lugar perfeito. O lugar perfeito é os céus. A plenitude está nos céus, com Deus, lá na glória. Então, enquanto a gente tentar buscar a perfeição nos homens, nós vamos nos frustrar. E todas as pessoas que eu converso, que um dia viveram essa experiência com Jesus e que viraram seus olhos para trás, primeiro foi a frustração que elas tiveram nos seus relacionamentos dentro do corpo. E segundo, deixaram de olhar para Jesus. Hebreus 12:2, o escritor vai dizer assim, olhando firmemente para Jesus. Ele não está falando de um olhar qualquer, onde eu olho para você e desvio o olho aqui. Não, é um olhar firme. Ou seja, eu tenho que olhar com firmeza. Eu não posso desviar aquele olhar de jeito nenhum. Tem uma cantora americana cristã chamada Misty Edwards. E ela tem uma letra dela que ela fala assim, Senhor, dá-me olhos de pomba. E eu não sabia por que ela falava olhos de pomba. É porque a pomba, ela não tem uma visão multifocal como a gente tem.
ela só consegue olhar para uma direção. Então, quando ela escreveu na canção dela dizendo, Senhor, dá-me olhos de pomba, ela está dizendo, Senhor, eu só quero olhar para um lugar, é para o Senhor, e eu não quero desviar o meu olho de ti de jeito nenhum. Então, quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente perde essa alegria que estava proposta, como diz o texto. A gente esquece a carreira que nos está proposta. E aí, a gente vê o que a gente está encontrando hoje. Muitos, e você também é testemunha disso, Wesley, muitos que caminharam com a gente, muitos que provaram do que a gente provou, muitos que estavam em lugares buscando com a gente e que hoje não estão mais. E a gente não se alegra nem um pouquinho. A gente fica triste, cara. Nem um pouquinho. Pelo contrário, a gente vê essas questões, a gente vê essas coisas acontecendo. Um amigo meu, Raul, ele falou uma coisa enquanto nós conversávamos, ele falou, porque a gente está muito envolvido, né? Nas questões da igreja, nos ministérios. Só que assim, os desafios eles não deixam de acontecer. E um dos maiores desafios, ele falou para mim, é continuar sendo amigo de Jesus. E eu ouvi uma coisa de outro amigo meu, ele falou assim, ó, eu não quero que as responsabilidades sejam idolatradas por mim, a ponto de eu buscar ao Senhor somente por ter uma responsabilidade eclesiástica. A gente esquece desse lugar onde o nosso coração verdadeiramente precisa estar, apesar de qualquer coisa, a ponto do Senhor sondar as nossas intenções e saber, realmente, se eu tirar isso dele, ele permanece na minha presença. Esse coração seu pastoral me ensina a todo momento, viu, Gustavo? Aquilo que você falou sobre ter esperança, eu acho que você está cumprindo na nossa geração aquilo que aconteceu ali sobre a parábola do semeador. Né? A gente vai ver duas situações, dois tipos de crente que nós estamos vendo atualmente. Eu tenho 2 anos que eu parei, eu sou muito observador, minha mulher sempre fala isso. Né? E eu comecei a observar, né, as pessoas que vão, encontram a palavra sendo pregada, elas aceitam a palavra, elas estão dispostas ali por um tempo a caminhar dentro da igreja, dentro do evangelho, né? Caminhar dentro de um corpo eclesiástico, mas elas não persistem, elas não permanecem, elas ficam um período. E você vai ver que no texto vai falar sobre o solo rochoso e o solo que está entre os espinhos. O solo rochoso, a semente cai, ela pode até germinar, crescer um pouco, mas as raízes elas não conseguem se aprofundar por conta da rocha. E o dos espinhos tem a ideia de que ela consegue ainda germinar, a raiz ainda desce um pouco, mas com tantos espinhos, ali está falando do mundo, né? Da dureza, das aflições dessa terra, da vida, ela também não permanece. E você falou sobre a gente não aceitar isso. Cara, isso é o Espírito, né? Trazendo a gente esse gemido, sabe por quê? Porque no contexto de Ezequiel 9:4, capítulo 9, a partir do verso 4, já tinha um decreto de que Jerusalém seria destruída. Ela seria sitiada, Nabucodonosor viria, levaria as pessoas prisioneiras e destruiria a cidade. Deus estava disposto a castigar aquele povo. Tanto é que ele vai dizer, se colocasse Moisés e Samuel diante de mim, eu não os ouviria. Porque juro com as mãos levantadas. Você tem a noção, eu leio esse texto com muito temor. Porque Deus não precisa dizer que ele vai levantar as mãos com juramento, porque ele é o próprio Deus, a sua palavra não volta vazia. Mas Deus diz assim, eu juro com as mãos levantadas, eu os castigarei. Porque o povo via em um nível de pecado e de apostasia absurda. Só que Deus sabia do coração de Ezequiel. Ezequiel, dentro dele ali, falou assim, mas o Senhor vai destruir a cidade? Com justos aqui dentro também? Os justos serão mortos? E aí, na revelação, ele tem uma visão de um homem. E esse homem vem na cidade marcando a testa de todos aqueles que intercederam. De todos aqueles que choraram pelo pecado do povo.
Olha o mesmo Espírito falando aqui agora. A gente vê que é uma dificuldade do evangelho permanecer. Eu acho que nós estamos chegando nesse denominador aqui. Sim. Qual é a dificuldade das pessoas permanecerem? Né? Mas já havia também naquela época. Só que essa esperança que você citou, ela não pode sair do nosso coração. Nós não podemos nos alegrar com a queda e com os desvios, com a quantidade imensa de filhos pródigos que há hoje no Brasil, há hoje na nossa cidade. Isso precisa trazer lágrimas e aflição no nosso coração. Senhor, faz alguma coisa, Senhor, faz mais uma vez. E eu acredito que nós precisamos de um avivamento que possa tocar no coração desses jovens. Mas a palavra intercessores, ela não pode cessar das nossas vidas. Nós precisamos nos colocar diante dos homens e de Deus. Senhor, traz os filhos pródigos. Senhor, salva a nossa cidade. Senhor, salva o nosso estado. Salva a nossa nação. Porque aqueles que conhecem a Jesus, a gente vai entrar em 1 Coríntios, acho que não me falha a memória, 13, né? Vai falar sobre o amor. Nós precisamos amar. E aí vai entrar uma das situações que eu estou sempre em constante movimento. Quando eu vejo Gustavo com esse coração pastoral, eu vejo, cara, como eu preciso ser como esse camarada. Como eu preciso, sabe, amar mais, sabe? E quanto mais nos aproximamos dele, mais amamos pessoas. É interessante isso. Mas assim como nós intercedíamos desde aquela época, nós não podemos, Gustavo, nem Lúcio, parar de interceder em prol da nossa geração. Chorar por ela. Chorar e entender qual é a estação que nós estamos vivendo. Por que as pessoas não estão permanecendo? Porque eu sei que a resposta é virada a partir do Senhor. Amém. Uma condição de apatia também muito grande. A gente vê, né? Dos filhos que até permanecem, mas ficam nesse lugar de apatia durante muito tempo. Você teria alguma não uma sugestão, mas uma ideia de como mudar essa realidade, Luffy? Pessoas que ainda estão aí por um fio de desistir. O que você poderia falar para essas pessoas? Cara, antes disso eu gostaria de abrir um parênteses, eu não sei se é possível. Esses dias eu estava pensando por que os filhos que crescem na igreja, a maioria deles não conseguem permanecer. Quando ele vira um jovem, vai para a universidade, a gente trabalha com jovens, vamos líderes jovens, quando cresce, atinge a maioridade, vai para a faculdade, desvia. Ou então acaba se afastando por alguns motivos. E eu estava pensando sobre isso. A família, os pais precisam ensinar seus filhos a amar Jesus. Enquanto os pais não ensinarem os filhos a amar Jesus, que é aquilo que Malaquias fala, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, vai acontecer esse fenômeno que está acontecendo hoje. Aí você vê, às vezes, uma mãe que criou o filho na igreja, não sei quantos anos, e depois vem chorar, meu filho está desviado, minha filha não quer saber de Deus, sabe? Eu criei ela na igreja. Mas às vezes você cria na igreja, mas você não ensina a amar Jesus. E eu quero abrir esse adendo para você que está nos assistindo, você que é pai, você que é mãe. Muito melhor e muito maior do que você construir um futuro financeiro, acadêmico, social para o seu filho, é você ensinar ele a amar Jesus. Porque se você ensinar ele a amar Jesus, ele pode estar na faculdade, na faculdade mais ateísta que você imaginar. Ele não vai se desviar. Ele pode estar no pior ambiente que você imaginar. Ele não vai se desviar. Sabe por quê? Porque Jesus se tornou o amor da vida dele. Então, o amor da vida dela. Então, ele não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Às vezes a gente está preocupado em não, eu quero que meu filho seja um médico, seja isso, seja aquilo. Não é errado. Se você tem condições, faça, mas acima de tudo, ensine seu filho ou sua filha a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força.
Porque se existe um legado que eu digo para mim, que eu quero deixar para os meus filhos do futuro, Gustavo, é eles olharem para o túmulo do pai deles e dizer assim, esse homem amava Jesus. Esse homem amava Jesus e esse homem nos ensinou a amar Jesus. É isso. Não... Lembrei da vida de João também, né? João teve ali, por solicitação de alguém muito poderoso, né? A ser tirado da sua cabeça pelo fato de não ter negligenciado quando ele teve que falar a verdade, né? Só que a vida de João perpetua para a gente até hoje pelo seu legado de obediência, né? De devoção, de amor, de zelo pelo Senhor. E a vida daquele que tinha poder, né? Que assim, deu a sentença para que ele fosse morto, a gente não sabe quem é. Cara, eu tava assistindo ontem o The Chosen no cinema. Eu fui com alguns amigos, assisti uma sessão lá. E tem uma parte da cena, nossa, eu me emociono quando eu lembro. E eu sei que aquilo não tá na Bíblia, foi algo construído mas foi algo que mexeu comigo. Aparece a Joana, que ela era esposa de um oficial romano, e ela vai visitar João na prisão e eles estão levando João para ser decapitado. E ela começa a chorar e a dizer, não, a gente vai resgatar você, você não vai ser morto, eu vou falar com Herodes. E João olha para ela e fala assim, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos levantam e o reino de Deus está sendo pregado. Ele falou assim, cara, eu cumpri a minha missão. Eu não quero nem saber o que vai acontecer agora. E é massa, cara, porque eu gostei daquela cena quando coloca a cabeça dele para o machado descer. Eu tô dando spoiler já do filme, né? E aí ele olha para o lado e ele vê o cordeiro andando assim na montanha. E ele sorri, porque ele diz assim, eu já fiz a minha parte. O cordeiro já está no meio do seu povo. E em breve, muito em breve, ele vai reinar com justiça. E, cara, eu fiquei pensando naquilo e eu disse, meu Deus, é essa consciência que a gente tem que ter da missão. A gente se tornou um povo muito contemplativo e a gente se esqueceu da missão. E eu estava vendo um preleitor falando isso essa semana. Não, essa semana não, algumas semanas atrás. Nós precisamos, muito além daquilo que estamos contemplando, cuidar dos pequeninos, Gustavo. Os pequeninos estão querendo nosso cuidado. Eles estão ansiando por nós. E a gente, muitas das vezes, a gente está com os nossos trabalhos, com as nossas ocupações, e os pequeninos estão aí, nos aguardando, dizendo assim, eu quero a manifestação dos filhos de Deus. Ô Luffy, sabe o que eu lembrei, Wesley? Que o ministério de João, ele foi entre 8 e 10, 12 meses, foi bem curtinho, né? O ministério visível, né? Digamos assim. Eu acredito, eu até te perguntei, que uma das questões que tem feito as pessoas abandonarem é a falta do reconhecimento dos outros, né? João sabia, ele tinha uma consciência do seu chamado, Nossa, né? Assim, muito palpável para ele. Ele sabia para que ele tinha nascido, entendeu? Viveu longe dos homens, no deserto, né? Sem glamour nenhum, meu irmão. Aí Jesus aparece, ele falou, pronto. Né? Os seus discípulos até falam, é daquele que você estava falando, tipo, pode seguir ele. É ele que eu estava falando. Eu não quero que vocês me sigam, eu não quero que vocês permaneçam comigo. E o interessante é que a Bíblia não deixa de revelar a humanidade de João. Porque quando João foi preso, ele manda os discípulos até Jesus e fala assim, você é ele? Ou a gente tem que esperar outro? Porque na hora que ele viu que ele estava preso, que ele ia morrer... Ele podia ter falado alguma coisa para fugir daquilo ali, com né? certeza. O Senhor me perdoa. Com certeza. Aí ele disse assim, você é ele? O desejo da preservação ali da vida, né? A gente está nesse movimento aí das redes sociais e vocês sabem muito bem, a nossa geração, ela gosta de visibilidade. E essa ideia do like, ela tá bem potencializada, porque um jovem hoje, se ele posta algo
ele não consegue as curtidas necessárias, ele exclui O alcance, né? isso, né? Ele vai excluir, vai mover onde está errado e depois vai relançar para ver se ele consegue aumentar. E isso, notoriamente, vai chegar em nosso meio. Vai chegar no meio da igreja, vai chegar no meio dos ministérios, né? Visibilidade, como você disse. Só que eu lembro que Luffy pregou uma vez no Consagra falando sobre identidade, né? Identidade. E aí vai entrar aquilo que você acabou de dizer. Cara, quando nós sabemos quem somos em Deus, like não faz... É uma consequência de algo que Deus soprou em mim, algo que Deus revelou, sabe? Aquilo que Deus me deu ali por um momento, eu compartilho com pessoas. E aí, né, houve como é, vocês que estão mais atenados, né? Aquilo que chega a viraliza, né? Eu acredito também que algumas coisas muito profundas que Deus tem dado a algumas pessoas nesse tempo viralizaram e isso esse alcance para chegar em outras pessoas é da parte de Deus. Mas isso é só uma consequência, Gustavo. Isso é só uma consequência da sua vida lá na intimidade com Jesus. Eu também não posso ser motivado por isso, né? Exato. Eu quero que viralize, eu quero que as pessoas vejam. Exato. Não pode ser esse o principal ponto, né? Se a gente ficar com esse coração nesse lugar, a gente vai se perder. Sucumbe. Não tem jeito, né? Não somente essa motivação errada, como também, já que a gente estava falando sobre isso, essas problemáticas que acontecem no nosso meio, esses desafios, a gente sucumbe. Eu lembro de Pedro, né? Aquela cena ali que todo mundo sabe, que ele é chamado para caminhar sobre as águas, viver uma vida milagrosa ali, viver, experimentar algo que ninguém até então, pelo menos nas escrituras, não tinha experimentado ainda, viver aquilo ali. Ele chama e simplesmente ele começa a olhar para as ondas, não tem jeito. Não tem jeito. Tudo que foge do olhar fixo em Jesus acaba sendo onda e você sucumbe. Eu vou falar aqui para quem está nos assistindo, a gente já compartilha dessa mesma ideia. Sim. Se você está aí, né? A ideia e uma das coisas que nós aprendemos com esse evangelho apresentado pelo pastor Mel é sempre trazer uma esperança. Ainda que a espada venha no meio de umas pregações, né? A gente prega com uma firmeza um pouco maior, mas a gente precisa trazer esperança e trazer a ideia de por aqui vai dar certo. Então eu vou te deixar aqui, nós precisamos, como geração, deixar a oração institucionalizada. O que é isso? Eu só oro na igreja quando alguém manda. Você precisa abandonar isso de imediato. Você quer mudar de vida, você quer conhecer Jesus, você quer se aprofundar com ele, você quer iniciar, Wesley, eu quero mudar a rota da minha vida. Levante um altar na sua casa, e necessariamente no seu quarto. Seja você e ele. É o que Jesus, é o anseio do coração do Espírito Santo. É você levantar um altar de adoração e de oração dentro do seu quarto, aonde você não tem pressa, aonde a sua mente não vai estar acelerada. Vai ser difícil? Vai, porque todo início de disciplinas e mudar a cultura da sua mente não é fácil. Comece com 15 minutos ao dia, estipule. Depois de 4 dias, estipule aumentar mais 20 minutos diário. Aumente depois e vai. Consequentemente, existe um termo chamado no pain, no gain, sem força, sem ganho, sem dor, sem ganho. Então, vai forçando um pouco. Na outra semana, coloque por meia hora. Na outra semana, vou aumentar mais, vou colocar aqui 40 minutos. Coloque louvores para até mesmo marcar pontos ali do tempo que você está. Mas eu tô... Não importa. O importante é começar. Então, vai dando e aumentando a carga durante a semana. Até que você, meu irmão, vai estar tão prazeroso estar com Jesus que você não vai mais precisar olhar para o relógio. É natural, né, Wesley? Você não vai mais precisar de louvores. É tão bom, vai ser tão bom você estar com ele que aquilo que você tinha para fazer é secundário. E você vai ter até uma ansiedade santa para estar já no quarto junto com ele. E aí é aquilo que a gente vem pregando e falando para você durante todo o tempo. Virão, e aí os presentes virão. Aquilo que está lá, que Paulo citou, sobre dons espirituais, dons ministeriais, chamados, a sua identidade. É como dizia o pastor George, vai vir tudo com goludice.
E para que aconteça tudo isso na igreja, do modo geral, na nossa geração, eu, Gustavo, assim como toda a história, eu acho que não vai acontecer se não houver oração. Eu acho que é o meu modo de vida. Aquilo que Deus quer fazer sem oração, a não ser que Deus faça diferente como ele fez, o que está escrito, narrado na toda a sua história, e de toda a história dos avivalistas. Todos eles iniciaram o avivamento com oração. Se rendendo, oração. Orar, se relacionar, orar de novo, bater no céu até que a porta se abra, até que ele seja achado, entende? Eu acredito piamente que aquilo que nós buscamos intensamente para que Deus faça algo, para que Deus norteie a nossa geração, para que Deus Deus traga um avivamento na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, vem por meio de oração. E a gente para de perder tempo com aquilo que é secundário. Eu costumo dizer uma coisa assim, às vezes as pessoas até se assustam um pouco. Quando a gente começa a aprofundar a nossa vida em Deus, a gente para de ficar buscando o que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode, aquela coisa religiosa, o que posso fazer e o que não posso fazer. Porque as pessoas lá fora têm essa visão nossa. Porque você é da religião, você não pode fazer isso. Você é da religião, você não pode fazer aquilo. Não é. A gente descobriu que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e a gente se tornou, o que a Bíblia diz, o escravo da orelha furada. A gente faz o que Ele quer porque a gente o ama. Então você para de se preocupar com o que está certo, com o que está errado, porque o que eu vejo hoje é muita gente que está buscando o que posso e o que não posso fazer para justificar os seus apetites. E quando a gente vive um relacionamento com Jesus, é direcionar o apetite para a coisa certa. E aí, quando a gente direciona o nosso apetite para o Senhor, a gente não pensa mais no que pode e no que não pode fazer. A gente pensa assim, o que agrada ao meu Jesus? Meu amigo vai estar lá, meu amigo ele vai gosta disso ou ele não gosta? Se ele me pedir tal coisa, eu sou capaz de dar a ele? Eu sou capaz de oferecer? Se ele falar comigo para eu abrir mão de tal coisa, eu vou ter coragem de abrir? Então é isso. Até coisa lícita. Coisa lícita, exato. Coisa lícita. E é no lícito que a gente é aprovado. Meu porque é naquilo que você pode fazer, naquilo que não vai condenar você. Porque tem gente que só está preocupado com a salvação. Cara, a salvação não é o fim. A salvação é o começo. É algo que vai continuar, que vai ser eterno. As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa assim, não, eu estou aqui me santificando para alcançar a minha salvação. Meu irmão, a Bíblia diz que você já foi salvo. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo no dia do Senhor. Então, assim, é essa ideia que quando você se aprofunda em Deus, você começa a ter. Você diz, cara, o que agrada ao meu Senhor? O que vai fazer ele sorrir? O que vai fazer ele ficar alegre? O que vai fazer ele ficar triste? Né? Não é porque eu não posso porque a Bíblia condena. Eu vejo muito teólogo falar assim, não, a Bíblia condena. Não é o que a Bíblia condena, cara. É o que Deus, ele não deseja que você faça. É o que Deus se desagrada, é o que entristece a ele. E a própria Bíblia vai dizer, não entristeçais do Espírito Santo aquele que o selou para o dia da redenção. Que ele está falando, não entristeça aquele que arrancou você das trevas para a luz e que colocou na sua cabeça um selo de garantia de que naquele grande dia você não só será semelhante a Jesus, mas você vai ver ele como ele é. E quando a gente entende isso, cara, a gente se livra do fermento dos fariseus, que é o fermento da religião. A gente se livra do fermento de Herodes, que é o fermento desse mundo. E a gente vive o que Jesus falou, toma o meu jugo. É suave. É leve. O fardo é leve, cara. Você não precisa carregar isso, não. Vem aprender comigo. Discipulado, vem aprender de mim, vem aprender comigo. Porque discipulado são dois tipos de aprendizado. Aprender com Jesus e aprender de Jesus. E isso muda completamente a nossa vida, cara. Completamente. E ele nos
nos condiciona a compreender esse nosso lugar, essa nossa identidade, né? A minha oração é para que o Senhor, ele se revele a nós e nos faça compreender que nós somos filhos, né? Que nós somos sacerdotes, que nós somos embaixadores, que nós somos reconciliadores, né? Nos foi confiada essa condição de sermos reconciliadores, o ministério da reconciliação. Por isso, o desejo ardente do nosso coração de estar aqui neste dia hoje, comunicando a você que está nos ouvindo. Por favor, nós não estamos aqui falando sem propósito algum. Pelo contrário, nós queremos que essas palavras possam aquecer o seu coração, que você tenha experiências com Deus, não somente para levantar uma bandeira que você teve uma experiência, mas que essas experiências provem para você mais ainda, traga uma tangibilidade a respeito de quem Deus é, porque o nosso Deus, ele não é inanimado, né? O nosso Deus não é uma fábula, o nosso Deus não é um político, não, o nosso Deus não é um rei secular que tem o seu reinado que começa e que acaba. O nosso Deus é o alfa e o ômega. O nosso Deus estava no princípio, estava antes do princípio, estará sendo Deus eternamente. Então, nós queremos trazer para você essa verdade de quem Deus é. A nossa oração, olha como eu falo, eu não consigo não falar de Deus, de um Deus que eu experimento de uma outra forma. Porque foi um Deus que me tirou da Galileia, né? Foi um Deus que me tirou do Egito, né? Um Deus que me tirou do lugar onde eu nunca imaginei sair. O Deus que transformou minha vida totalmente. Uma pessoa que era extremamente tímida. Hoje eu, né, consigo comunicar a respeito dele. Só Deus pode fazer isso. E eu poderia ficar muito tempo falando aqui para vocês. Mas a palavra, vamos falar o que a palavra diz. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Né? Além de ser justiça, né, Wesley? Além de ser esse Deus reto, esse Deus de equidade, ele é um Deus bom. Na revelação com Moisés, ele disse: eu sou. Ou seja, eu sou o que você quer que eu seja. Ele pode ser seu amigo, ele pode ser o seu rei, ele é o seu Senhor, o seu Salvador, ele é o seu amigo íntimo, o seu melhor amigo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que nos purifica do pecado. É aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Cara, existe um oceano, é algo que a gente sempre falou isso, né? Existe um oceano, meu irmão. Existe um oceano nos esperando, velho. E a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo com coisas triviais, coisas passageiras, coisas que um dia a gente vai olhar como Salomão e falar assim: meu Deus, eu poderia ter feito diferente. E eu vi que eu estava correndo atrás do vento, Gustavo. É vaidade. E eu posso agora, você pode agora, está disponível, velho. Está disponível para todos nós experimentar, degustar, vivenciar, cara, esse amor, essa vida com Deus. Eu vi um cantor dizendo que a vida, ele dizendo para jovens, né? Para essa geração Z, eu entendi a linguagem que ele trouxe, porque você tem uma ideia que a vida do cristão é chata. E ele disse: a vida sem Jesus é que é chata. Meu amigo, só imaginar que o meu nome está escrito em um livro que só ele é digno de abrir e desatar os selos. Só imaginar que o meu amigo está comigo todos os dias, irmão. E que se eu fechar os olhos agora, eu vou encontrá-lo com ele. Só imaginar que eu tenho um Espírito que me guia toda hora. Não vá para a esquerda, vá pela direita. Não vá para a direita, vá pela esquerda, não vá por aí. Só de contar os livramentos que nós já tivemos nessa vida. Verdade. Só em sentir que quando nós erramos, ele, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós para que a gente não se perca. Então, meu amigo, eu posso lhe dizer, você que está nos assistindo aí, é a vida sem Jesus que é chata, velho. É uma dinâmica e eu compreendo Paulo quando ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, velho. Aquilo que está sendo preparado para nós.
Só nisso, Jesus disse que só nisso nós deveríamos se alegrar, porque o nosso nome está escrito e o céu nos aguarda, velho. Amém. É tremendo demais. Cara, Viver com Jesus é extraordinário. É verdade. E você vê que é um assunto, quando o assunto é ele, se deixar a gente fica a manhã toda aqui. A gente fica o dia todo aqui, a noite toda aqui. E eu queria só deixar para você que está nos assistindo essa pequena mensagem. Deus tem todo o interesse em se revelar para você. Moisés, quando estava no monte, Êxodo 33, ele viu, ele disse assim, eu quero ver sua glória. O Senhor falou assim, se você ver minha glória, você vai morrer. Mas você é tão meu amigo, Moisés. Você é tão meu amigo. Tem um lugarzinho aqui, ó, de trás da rocha. Eu vou deixar você aqui e você vai me ver de costas. Olha o prazer de Deus em dizer assim, não, eu vou revelar aquilo que você pode ver na sua humanidade, eu vou te mostrar. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, como o Wesley falou, existe um oceano, uma fonte inesgotável esperando por você. E se você um dia beber dessa água, você nunca mais vai voltar a ter sede. A sua vida nunca mais será a mesma, eu posso ter certeza. E você que talvez está afastado, vai estar assistindo isso aqui. Você talvez que está se sentindo longe de Deus, volta. Jesus não está com um chicote na mão para bater em você esperando quando você voltar. Ele está com os braços abertos. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que o pai fez com o filho pródigo. Coloca a melhor roupa, coloca o anel, coloca a sandália. Vamos fazer um churrasco. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Foi perdido e foi achado. Jesus é tudo. Lembre sempre disso. Jesus é tudo. Eu quero agradecer a Deus por esse momento que a gente teve. E eu desejo mais puro do coração que o Senhor prove os nossos pensamentos e as nossas intenções. Porque o nosso desejo aqui, nesse dia, é que você seja encontrado por essa esperança viva. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, eu oro para que esse Cristo ele seja verdadeiro em seu coração. E eu oro também para você, meu querido, que ouviu e foi alcançado por essa palavra. Que você encontre um lugar para poder levantar esse nome de Jesus juntamente com seus irmãos, crescer na graça e no conhecimento dele. Aleluia. E que Jesus seja representado por pessoas, né, de verdade que vão te abraçar. Mas se porventura lhe faltarem pessoas que acreditem em você, né, que tenham esperança em você, eu quero dizer para você, meu querido, que está nos ouvindo, que um Jesus, um Messias, o Cristo, Ele é suficiente. ele é suficiente. Ele é a nossa suficiência. Ou seja, não precisa de mais nada. Tendo ele, eu tenho tudo. Né? Então, quero te abençoar. Quero agradecer a Luffy. O Wesley quer falar mais alguma coisa? A gente tem 30 segundos. Tem amigos como Jesus teve. Tiago, Pedro e João. Eu tenho meus amigos aqui, tenho outros aqui em Itabuna, mas vocês foram resposta de Deus para minha vida, para minhas orações. Amigos que me levam para estar mais perto de Jesus, viu? Obrigado. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Luffy. Obrigado, Wesley. Prazer é meu. Por permanecerem amando Jesus. Eu acho que o meu agradecimento, assim, por pessoas que eu conheço que amam a Jesus é obrigado por permanecerem amando Jesus. Tem uma música ali do Grupo Voices antigo que diz bem assim, ó, se você não desistir é para minha inspiração. Porque quando vocês permanecem, vocês me ensinam e vale a pena continuar. Porque eu sei dos desafios de vocês. Então, se vocês não desistirem, é para minha inspiração, para que eu também permaneça fiel e firme. Queremos te abençoar, meu querido amigo, irmão, irmã que ouviu agora. Que o Senhor alcance seu coração. Amém. Que esse lugar continue sendo um lugar para levantar o nome de Jesus. E que essa luz possa resplandecer o seu coração e você seja encontrado por essa palavra em nome de Jesus. Agradecemos a sua atenção até aqui
e que o Senhor nos conceda outras oportunidades para levantarmos esse nome. Deus abençoe, meus amigos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.